Chegamos na lição de número 4 do segundo ciclo do Discipulando da CPAD. Lição 4 que trabalha um tema extraordinário sobre crendo no Deus Trino. Nesta lição, nós estamos abordando sobre conhecendo as doutrinas cristãs. Texto escrito e comentado pelo meu amigo pastor Marcelo de Oliveira. E é muito importante você que está trabalhando aí o discipulado na escola bíblica, no pequeno grupo ou então trabalhando de casa em casa, iniciar a tua lição pela própria proposta da abordagem do texto da lição. Inicie pelas bases bíblicas. Em primeiro lugar, apresente a meditação. Se localiza em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Em segundo lugar, apresente o texto bíblico base, que está então em João, capítulo 1, versículos 1 ao 5 e depois versículos 9 ao 14. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica, no discipulado, através dessa ministração. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, se inscreve no nosso canal, gente boa. Você pode estar acompanhando os nossos estudos, como Escola Bíblica Dominical das classes de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa para você. Tanto aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram também. É só você nos acompanhar, @Janderson Nascimento, ou então você pode colocar no Google aí, Pastor Janderson Nascimento, EBD. Que Deus te abençoe e que essa palavra fale ao seu coração. O Senhor possa ministrar ao teu coração a partir desse tema que vamos estar trabalhando hoje sobre a Trindade, crendo no Deus Trino. Em primeiro lugar, eu quero destacar com você que está em casa me assistindo também sobre a nossa perspectiva e a nossa linha de interpretação pentecostal. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal e nós pentecostais acreditamos na Trindade. Eu estou com a declaração de fé das Assembleias de Deus em mãos, que diz o seguinte, que nós cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em sua essência ou substância. Ele é indivisível em natureza, que subsiste eternamente em três pessoas. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Os três são, então, iguais em poder, glória, majestades e distintos em funções e manifestações e aspectos. Portanto, a própria Bíblia dá um versículo para a gente. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Hoje nós vamos compreender especialmente a respeito dessa doutrina, a Trindade. Em segundo lugar, eu também quero destacar para você, depois de ter apresentado o que nós, assembleanos pentecostais, acreditamos, eu quero destacar também que a palavra Trindade é um termo. E esse termo não é encontrado na Bíblia. Igualmente, por exemplo, o termo queda, a queda da humanidade, o termo não é encontrado na Bíblia, mas o conceito está lá. A queda foi exatamente o momento em que o homem e a mulher pecaram e se afastaram da presença de Deus, caíram da perfeição, daí a ideia de queda. O termo Trindade, ele já traz essa ideia da própria questão desse estudo que nós estamos trazendo. É um estudo teológico que acredita, que ensina a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe como nós já declaramos para vocês. Nós somos monoteístas, acreditamos em um Deus único, verdadeiro, fiel, em essência e substância, que subsiste em três. E essas três pessoas são apresentadas em o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, o estudo de hoje traz para a gente diversas curiosidades a respeito da Trindade e com muito carinho também eu quero compartilhar com você o que nós acreditamos aqui. Nós acreditamos que o
Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm então, conforme as Escrituras, a mesma essência. E tratando sobre a mesma essência e substância, eu estou destacando para você que o Deus Pai é onisciente, que o Deus Filho, que é Jesus, também é onisciente, e o Espírito Santo também é onisciente. Eu estou declarando que os três também são onipotentes, que têm todo o poder na palma da sua mão. Eu estou declarando para você que os três também são onipresentes, estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso fala da soberania que eles têm e a eternidade que eles compartilham também. À luz da Escritura, hoje nós vamos tratar sobre esse tema que é tão rico e também trazer clareza, algumas dúvidas sobre esse momento especial, apresentando para você um ensino da palavra de Deus. Olha, é claro que existem outras denominações que acreditam de forma diferente de nós pentecostais, que acreditam, por exemplo, no unicismo, em um Deus único que em um período da história se manifestou como Deus, em outro período da história se manifestou como Jesus e agora está se manifestando como Espírito Santo. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos em um Deus que é único, que subsiste em três ao mesmo tempo, e esse Deus vivo se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo de forma distinta, e esse Deus vivo também fala conosco de forma sobrenatural em sua essência. E é a partir dessa perspectiva que eu quero trabalhar com você. O primeiro ponto da nossa ministração de hoje trata então sobre o seguinte argumento: evidências bíblicas do Deus Trino. Já que nós estamos trabalhando sobre a Trindade, eu vou para a palavra. Eu quero mostrar para você dentro da Bíblia como nós podemos encontrar evidências bíblicas da existência desse Deus que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é manifestado em nós de uma forma sobrenatural. E eu espero que essa palavra também edifique você. Já estou te ajudando, você que está me assistindo no canal, se inscreve aí e compartilha essa aula para mais alguém. Se você está me ouvindo, olha que Deus te abençoe. O culto no teu lar começou aqui no Voz da Assembleia de Deus. Inicialmente, eu quero destacar para você que nós acreditamos em um único Deus. Observe isso. Não são três deuses separados, mas é um único Deus que se manifesta de forma trina. Observe, nós cremos à luz da Escritura que existe um único Deus, a partir de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, há um só Deus, o texto bíblico diz isso. Nós também cremos, lendo em Gálatas, capítulo 3, versículo 20, que Deus é um, está escrito na palavra. Nós também cremos que Deus é um só, Pai de todos, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 6. Mas nós acreditamos que há uma unidade na Trindade, que ele se manifesta de forma trina. E temos base bíblica para poder compartilhar isso com você. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico já da nossa ministração, vamos observar Deus se manifestando de forma trina no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já dá base para a gente de como esse Deus vivo, que é uno, se manifesta em trindade. Vamos observar isso à luz das Escrituras. Você pode pegar o teu caderno, anotar os versículos e aprender com a gente para a glória de Deus. O Antigo Testamento dá fundamentação para isso que eu acabei de explicar para você a partir dos versículos do Novo Testamento. O Antigo Testamento apresenta Deus como um único Deus. Então, observe, nós somos monoteístas. O que é o monoteísmo? É a crença que acredita em um único Deus. Então, o Antigo Testamento já me dá base para essa manifestação do monoteísmo, um único Deus vivo. Mas a Bíblia, no próprio Antigo Testamento, também dá base para esse Deus que é único, que se manifesta em trindade. E isso está presente, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gente, no primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 26, está escrito que Deus se manifesta de forma trina. O texto diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Observe a palavra no plural, façamos, dando a entender,
exatamente a respeito dessa doutrina que nós estamos pregando para você, que Deus se manifesta de forma trina. Ele é um e se manifesta em forma trina, de forma especial para o nosso crescimento em Jesus. Tem outras bases bíblicas também que eu quero compartilhar com você. Olha o que está escrito conforme a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O versículo 2 já cita a presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. A Bíblia também destaca exatamente que esse Espírito Santo é o Espírito da criação, agindo de forma sensacional. Isso está presente, confirmando lá em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que o Espírito de Deus também se manifestava, e o próprio Jesus, que é a palavra, João dá essa resposta, destaca muito bem que Jesus também estava lá na criação, e tudo foi feito por intermédio de Jesus, e tudo que existe foi feito por causa de Jesus. Então, nós já temos, à luz da Escritura, essa manifestação da Trindade na própria criação. Quer ver outra base bíblica? Isaías capítulo 48, versículo 16, Isaías 61, versículo 1, Isaías 63, versículo 9 e 10, o profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10, também fala a respeito da Trindade. Então, o Antigo Testamento, gente, já dá base para a gente sobre a manifestação da Trindade nas suas páginas. Então, dentro da Escritura, nós encontramos a ação de Deus de forma trina também, lá no Antigo Testamento. Já joga por terra aqui a teoria do unicismo, que destaca que Deus só se manifestou como Deus no Antigo Testamento. A partir desses versículos, nós encontramos no Antigo Testamento a manifestação da Trindade, o Espírito Santo agindo, Jesus agindo, João confirma isso no Novo Testamento, o próprio Deus agindo, demonstrando o seu amor. Eu espero muito estar contribuindo com você, em casa, tomando aquele café, escutando aqui o Voz da Assembleia de Deus. Vamos para a palavra, estudar um pouco mais sobre a Trindade? Vamos agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento também me dá base bíblica em segundo lugar, como segundo subtópico aqui da nossa ministração, para a Trindade. E eu quero comprovar isso com você à luz da Escritura. Se no Antigo Testamento nós encontramos revelações da Trindade, manifestações da Trindade no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós vamos encontrar isso de forma muito mais clara, especialmente no versículo bíblico que nós lemos do batismo de Jesus. Nós encontramos o próprio Jesus sendo batizado, o céu se abrindo, Deus falando, o Espírito Santo se manifestando ali. E aí nós encontramos no Novo Testamento diversos textos que dão clareza da manifestação da Trindade. Observa João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Você vai encontrar a manifestação da Trindade ali. Observe João, capítulo 1, versículo 1 até o 14. Lá no texto de João 1 ao 14, do capítulo 1, versículo 1 ao 14, você encontra a manifestação do Espírito Santo, a manifestação de Jesus, a manifestação de Deus em Trindade. A Bíblia também destaca para a gente que o Novo Testamento demonstra essa revelação desse Deus trino. Esse Deus que se manifesta de uma forma especial. E eu vou citar as bases bíblicas para vocês só no Novo Testamento. Mateus capítulo 11, versículo 27. É uma base bíblica que descreve a Trindade no Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 10. É outra base bíblica que descreve que a igreja, através dos escritos de Paulo, entendia a respeito da Trindade. João capítulo 8, versículo 58, também o próprio apóstolo João entendia a respeito da Trindade. Capítulo 10, versículo 30, também você encontra ele falando a respeito disso. Colossenses, pregado por Paulo, capítulo 1, versículo 17. O próprio apóstolo Paulo acreditava na Trindade. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, também fala a respeito da Trindade. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, você encontra mais uma vez a manifestação da Trindade no Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para essa manifestação, nós encontramos como Deus se manifesta de uma forma sensacional.
E aqui eu quero dizer para você que Jesus opera na salvação, que Deus opera na salvação, que o Espírito de Deus também opera na salvação. Quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos diversas bases bíblicas que demonstram isso. Observa a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia me dá base para essa manifestação. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. A Bíblia descreve bases bíblicas para a manifestação da Trindade na ação da salvação. Então, o plano da salvação, ele é manifestado através da ação da Trindade. Como estudar a palavra de Deus traz riquezas para a nossa alma. Gente, eu espero muito estar contribuindo com você. Você está ligado na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e toda terça-feira estou trazendo para você aqui um estudo bíblico baseado na lição do segundo ciclo do discipulado da CPAD. Hoje nós estamos na lição de número 4, crendo no Deus Trino. Avançando já na nossa ministração, espero muito que Deus esteja falando ao teu coração. Se ele está falando contigo, por gentileza, se você puder, tira uma foto, marca a gente no Instagram. Tem gente que assistindo a gente, escutando o rádio, tomando um café, tira uma foto, marca a gente lá no Insta, @Janderson Nascimento. Eu vou ter o prazer de repostar esse momento especial com você. Em terceiro lugar, aqui na nossa ministração, como terceiro subtópico, ainda no primeiro ponto, já que eu estou trabalhando sobre as evidências bíblicas da Trindade, eu quero mostrar para você agora as evidências bíblicas da Trindade no ministério de Jesus. No ministério de Jesus, nós encontramos a ação da Trindade também. Você sabia disso? E o que é a Trindade? É o Deus uno, único, que se manifesta de forma trina, em Pai, Filho e Espírito Santo. Não é unicismo, mas é esse Deus Todo-Poderoso que se manifesta de uma forma sensacional. Vamos observar isso no ministério de Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus foi enviado ao mundo pelo plano do Pai, pelo amor do Pai, para salvar os pecadores. A Bíblia destaca que a vinda de Jesus é por projeto de Deus. Então aqui nós já estamos encontrando a ação da Trindade. O ministério de Jesus é confirmado pela própria Trindade. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, que foi a leitura bíblica de hoje, dá base para isso. O Deus Pai falando, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo se manifestando. O próprio Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículos 17 e 19. Então, a Bíblia já está mostrando para a gente a ação da Trindade no ministério de Jesus. O ministério terreno de Jesus foi guiado pelo Pai e também pelo próprio Espírito Santo, agindo de forma sobrenatural. Então, a Bíblia já está demonstrando para a gente como Jesus agia pelo plano do Pai, agia de forma trina, glorificando o Senhor. Que coisa linda que nós encontramos aqui à luz das Escrituras. É claro que, já que nós estamos estudando Trindade, já deixei claro para você que a palavra Trindade, você não vai achar essa palavra na Bíblia, mas você vai encontrar no Antigo Testamento o conceito, no Novo Testamento o conceito. Acabei de citar várias bases bíblicas. No ministério de Jesus também o conceito sobre a Trindade. E eu espero muito estar edificando você. Esse programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Toda terça eu estou aqui com você, trazendo uma palavra. Vamos avançar agora para o nosso segundo ponto da ministração de hoje, do nosso tema que estamos trabalhando sobre crendo no Deus Trino. E o segundo ponto trata então sobre alguns equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade. Você sabia que tem alguns equívocos? Tem gente que não entendeu muito bem a respeito da Trindade, comete alguns erros teológicos e teóricos também, e eu quero trazer clareza para você a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, com muito respeito e também consideração, eu quero trazer clareza a respeito de alguns equívocos sobre a interpretação da doutrina da Trindade. O primeiro equívoco que muitas pessoas às vezes acabam cometendo está no primeiro subtópico da nossa ministração do segundo ponto. As pessoas da Trindade não têm uma relação subordinada. Tem gente que acredita que o Pai é o Senhor, que Jesus é subordinado ao Pai, que o Espírito Santo é subordinado a Jesus.
naquela ideia equivocada de compreender que o Pai é maior, que Jesus é menor e o Espírito Santo menor ainda, como uma espécie de degrau da fé. Esse tipo de pensamento não tem base bíblica, gente. Não tem fundamentação. O Deus vivo possui a mesma substância que Jesus. Jesus possui a mesma substância e essência que o Espírito Santo. E aqui nós entendemos muito bem que esse Deus que é único, se manifesta de forma trina em sua essência. E a Escritura também descreve exatamente sobre essa fundamentação. É claro que durante muito tempo na história da Igreja Cristã foi pensado assim. E é por isso que nós precisamos trazer clareza para você à luz da palavra, compreendendo a respeito desses argumentos, para que você possa agora conhecer de forma bíblica como se manifesta a Trindade. A ideia da subordinação traz essa ideia de um Deus todo-poderoso, um Filho que está abaixo e o Espírito Santo que é menor ainda. Essa ideia não tem fundamentação bíblica, porque é uma ideia que traz esse conceito de hierarquia celestial. Na Trindade, isso não tem base. Essa ideia de ter uma hierarquia dentro da mesma Trindade quebra então a coinonia da Trindade. A Trindade descreve para a gente muito bem que Deus tem comunhão entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham dessa comunhão. Essa ideia não tem fundamentação e não revela o caráter de Deus, porque esse Deus vivo é também um Deus amoroso. É o Deus vivo que também planejou esse amor através de Jesus e através da ação do Espírito Santo. E aqui nós percebemos que na Trindade há então a comunhão e não hierarquia. Ninguém é maior do que o outro, mas é um Deus único que se manifesta de forma trina, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Quer ver base? Vamos observar em João, capítulo 1, versículo 1, depois versículo 2 e versículo 14. Você vai perceber a mesma essência entre Jesus e o Espírito Santo e Deus. O Filho possui a mesma natureza e essência do Pai. Tem uma base bíblica também lá em Mateus capítulo 11, versículo 27. O Espírito Santo também, que foi enviado por Deus, possui a mesma essência do Filho. João 14, 26, está escrito isso. O Filho também parte do Pai. O próprio Filho, que é Jesus, também veio do Pai. Isso está escrito em João capítulo 15, versículo 26. E esse Espírito revela também a sua divindade através da pessoa de Jesus e através da pessoa do próprio Deus. E eu espero estar demonstrando isso para você da melhor maneira possível para que você possa entender em casa sobre esse assunto, sobre a Trindade. Já avançando, nós vamos trabalhar agora sobre outro equívoco. Existem pessoas que compreendem assim, eu preciso trazer clareza para você com muito respeito. As pessoas da Trindade não são modos diferentes do Deus Altíssimo se revelar. Esse conceito é conhecido como unicismo. Como segundo subtópico, eu quero destacar para você que o Deus vivo, a partir desse conceito bíblico, ele é ensinado assim: que em uma época ele se manifestou como Deus, em outra época como Jesus e agora como o Espírito Santo. Nós não acreditamos no unicismo. Nós acreditamos no Deus único, verdadeiro, fiel, que se manifesta de forma trina ao mesmo tempo, em Pai, Filho e Espírito Santo. Vou te mostrar, de acordo com a Bíblia, o que nós acreditamos a partir desse conceito, do conceito da Trindade. A Bíblia descreve que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência. Isso está escrito para a gente em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Então você percebe que eles possuem a mesma essência. Nós percebemos que o plano da salvação é manifestado através da Trindade. E de forma distinta, Deus então se manifesta, se revelando como o Altíssimo, se revelando como Jesus e se revelando também através do Espírito Santo de forma gloriosa na vida de cada crente.
A Trindade, ela passa a ser revelada dessa maneira, e por isso nós rejeitamos então o unicismo. Por quê? Porque o unicismo acaba revelando um Deus unitário, que em uma época se revela como Deus, outra como Jesus e outra como Espírito Santo. Nós também rejeitamos a outra ideia, o outro conceito conhecido como triteísmo. Vamos destacar isso para você agora no terceiro subtópico, que é um conceito também equivocado. As pessoas da Trindade não são três deuses diferentes. A crença do triteísmo defende de forma equivocada que são três deuses diferentes. O Deus Pai é diferente de Jesus e Jesus é diferente do Espírito Santo. Nós não acreditamos assim. Nós cremos em um Deus que é único, que se manifesta de forma trina. Ao mesmo tempo, ele se manifesta como Deus, como Jesus e o Espírito Santo, de forma distinta. A Bíblia destaca para a gente que a Trindade é manifestada em vários casos. Observe muito bem como a Bíblia confirma isso. Olha o que está escrito no texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Aqui, nós já acreditamos pela Bíblia que existe somente um Deus único. Por isso, nós somos monoteístas. E nós acreditamos que esse Deus, que é único, verdadeiro, se manifesta de forma trina, em três, de forma distinta e de forma também sensacional em sua divindade. A Bíblia destaca que Deus é único e Deus também é trino. Não é um Deus que em uma época se veste de Deus, outra época se veste de Jesus e outra época do Espírito Santo. Não são três deuses separados, mas é um Deus único, verdadeiro, que se manifesta ao mesmo tempo em três, como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso realmente é algo glorioso, porque isso também demonstra para a gente essa essência desse Deus se manifestar. Ele se revela como Pai, como Filho, como também o Espírito Santo. A Trindade se manifesta aqui de forma calorosa e gloriosa também. Eu espero estar contribuindo com você que está me ouvindo aqui, você que está acompanhando o programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Toda terça eu estou aqui trazendo estudo bíblico para você, de discipulado no rádio e ao mesmo tempo compartilhando no meu canal Janderson Nascimento. Você pode se inscrever no canal, você pode tirar uma foto, me marcar no Instagram também, você que está aí ouvindo a gente. Oh, Deus te abençoe, tá? É só você colocar aí, @Janderson Nascimento. E tirar uma foto, marcar a gente, eu vou ter o prazer também de repostar contigo esse momento especial. Tem gente que está no Uber trabalhando, tira uma foto dizendo, olha, isso tudo está uma benção. Muito obrigado pelo carinho de vocês. O terceiro ponto da nossa ministração trata agora sobre o seguinte assunto. O Deus Trino opera em sua vida. Sabia que Deus, de forma trina, opera em você? Opera na vida do teu aluno? Opera na igreja? Opera em nossas vidas? Vamos analisar isso biblicamente. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você que Deus opera de forma amorosa. Esse é o primeiro subtópico da nossa ministração, já que a gente está estudando a respeito da Trindade. Deus é amor. Deus se manifesta sobre a sua vida através do seu amor. João capítulo 3, versículo 16. Aqui nós encontramos a Trindade agindo de forma amorosa, com um plano para nos resgatar e nos livrar da escravidão do pecado. O plano da salvação foi estabelecido pela própria Trindade, através desse amor. Olha o que está escrito, então, em Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 11. Nós percebemos que a Trindade em si, o Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham para nos justificar e nos dar, então, uma nova oportunidade. O Espírito Santo, então, nos convence do pecado. Olha a ação da Trindade aqui. E esse Espírito Santo agora nos convence da necessidade de buscarmos a Deus. João, capítulo 16, versículos 7 ao 11. Então, esse amor que trabalha e opera em nós, nos guia agora para o tremendo amor de Deus, para experimentarmos a graça de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7,
nós encontramos a manifestação do amor de Deus também, de forma trina, em sua missão de nos resgatar agora para a sua bondade. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo planejaram a salvação, antes mesmo que o pecado pudesse acontecer, como está escrito também em Efésios capítulo 1, versículo 4. A Bíblia dá diversas bases, diversas fundamentações para demonstrar o tremendo, tamanho, genuíno amor de Deus por nós em sua forma gloriosa. Avançando, espero muito estar ajudando você. O segundo subtópico também destaca outra maneira como a Trindade opera em nós. Trabalha em nós de maneira servidora. Você sabia que a Trindade opera em nós de maneira servidora? Como assim? Vamos compreender isso à luz da Bíblia. A natureza do ministério de Jesus é servir o plano do Pai. Então, essa Trindade agora trabalha em serviço através do ministério de Jesus para cumprir o propósito da salvação. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Ele veio para anunciar o plano aceitável de Deus. E essa salvação é demonstrada através da vida, do ministério de Jesus, da morte de Jesus e também da ressurreição. Então, quando nós estudamos a Trindade, nós compreendemos que esse Deus Trino, ele age em nós através do Cristo, através de Jesus, e é a partir dessa perspectiva que nós encontramos Cristo servindo o plano do Pai para exercer o amor de Deus em nossos corações. Que Deus fale com você. Em último lugar, como terceiro subtópico do terceiro ponto da nossa ministração, nós vamos trabalhar agora outra maneira, que a Trindade também opera em nós. Opera em nós de forma comunitária. Você sabia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são e ao mesmo tempo distintos, operam em nós de forma comunitária, em ação, em conjunto? Vou explicar isso para você. A ação de Deus em nós é uma ação incrível, porque tanto o Pai planeja esse amor, o Filho executa, que é Jesus, e o Espírito Santo agora nos mantém nesse amor, em santificação. A ação comunitária da Trindade em nós é poderosa. É por isso que você ouve a voz de Deus, você sente Jesus e você é habitado pelo Espírito Santo que trabalha em você. O Espírito Santo também te guia, Jesus te ama e Deus demonstra sua graça sobre você. Isso é ação comunitária. E aqui nós encontramos, à luz da Escritura, muito bem, que nós somos chamados para experimentarmos desse amor. E, gente, eu espero muito ter ajudado você na ministração de hoje. Eu espero que essa palavra, compreendendo a respeito da Trindade, possa ter trazido clareza também ao teu coração. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.